Leitura em áudios do livro Uma Vida de Obediência, 7 Disciplinas para a Vida do Cristão, de Elizabeth Elliot, pela Fiel Editora, continuação do capítulo 12. Mesmo o trabalho de escrever livros cristãos pode tornar-se monótono. Para muitos parece maravilhosamente empolgante. Eu sei porque eles vêm até mim com olhos brilhantes e falam sobre como deve ser maravilhoso. Espero escrever um livro algum dia, dizem eles. Quando tiver tempo, quando as crianças estiverem maiores, quando eu me aposentar. Eu os encorajo a fazer isso, com toda certeza. Mas se eles perguntarem se eu amo escrever, se é puro prazer, se alguma vez eu acho difícil, devo admitir que para mim o processo é sempre difícil. Devo me obrigar a enfrentá-lo dia após dia. Ontem, por exemplo, foi ruim. Tive o dia todo para mim em um lugar tranquilo. Não havia a menor chance, salvo alguma emergência, de qualquer interrupção. Eu sabia o que tinha que fazer. Tinha as anotações preparadas. Eu tinha a máquina de escrever, o papel, o lugar para trabalhar. Estou em excelente saúde. A temperatura estava perfeita, não muito quente, não muito fria. Se você não consegue trabalhar em condições como essas, não se pode trabalhar de forma alguma. Eu estava sempre dizendo isso a mim mesmo. Mas eu não tinha vontade de trabalhar. Tudo se resumia a isso. Eu estava inquieta, distraída e desgostosa comigo mesma. Eu me perguntava se eu tinha chegado ao meu limite, como dizem os ingleses. Talvez eu realmente não tivesse nada a dizer, afinal de contas. Tudo tinha sido dito, é claro, e talvez tudo tivesse sido dito por mim. Eu estava me repetindo. Ai de mim! Além disso, se não tivesse sido dito, o que eu sabia sobre o assunto, afinal? Os pensamentos de que provavelmente ainda havia alguns leitores por aí que gostariam do que eu escrevi e que eu tinha acabado de receber outra carta de uma amável editora expressando interesse no que eu poderia escrever não ajudaram muito. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Foi o único versículo que falou alto e claro para mim. Pensei em todas aquelas livrarias cristãs, cheias com a avalanche de livros brilhantes que são despejados diariamente das prensas, nas brochuras coloridas e anúncios de página inteira para o mais novo blockbuster. Lembrei-me de algumas estatísticas deprimentes que eu havia lido. Aos 16 anos, a maioria das crianças já passou de 10 a 15 mil horas assistindo à televisão. 74% dos adultos americanos não leem um único livro de um ano para o outro. Somos o país com mais não leitores no mundo industrializado. Imaginei a gigantesca convenção de livrarias à qual comparecerei dentro de algumas semanas. Novamente digo, por que acrescentar mais um livro à pilha? O trabalho, que certamente é um dos mais agradáveis do mundo, nem sempre tem muito apelo para aquele cuja profissão é o trabalho em questão. Esse é exatamente o ponto ao qual precisamos nos ater. O inimigo tem muitos meios de entorpecer o brilho, nos distraindo, nos deixando entediados com o que nos é dado para realizar, fazendo com que pareça não ter valor algum. É difícil ter em mente o caráter espiritual do nosso trabalho, pois há caráter espiritual em todo o trabalho que Deus nos dá. Isso requer proteção espiritual. Potestades e forças espirituais estão contra nós para nos arrastar para baixo, para o desencorajamento, a repugnância e ao desespero. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Deve ser nossa oração. Precisamos de ajuda. Podemos escrever o livro, vender a apólice, cozinhar a refeição, fazer o trabalho, o que quer que seja, mas haverá dias em que o faremos sem entusiasmo e outros em que o faremos desanimadamente. Se o trabalho estiver ensopado em oração, a beleza estará lá. O trabalho será estabelecido. O trabalho é uma bênção. Deus arranjou o mundo de tal forma que o trabalho seja necessário e Ele nos dá mãos e força para fazê-lo. O gozo do lazer não seria nada se tivéssemos apenas lazer. É a alegria do trabalho bem feito que nos permite desfrutar o descanso, assim como são as experiências de fome e sede que fazem da comida e da bebida tão prazerosas. Nunca apreciei o tremendo valor terapêutico do trabalho até que perdi meu primeiro marido. Desde então, me perguntaram dezenas de vezes como você conseguiu se obrigar a voltar para a selva. Duvido que eu pudesse ter me obrigado a voltar. Eu não voltei. Eu fiquei. Havia trabalho a ser feito, muito trabalho, e não havia mais ninguém para fazê-lo. Todos os dias, desde o primeiro dia após a notícia final de que 5 homens estavam mortos, eu estava lotada de afazeres. Meu bebê, minha casa, uma pista de aterrissagem para manter, índios para ensinar e empregar e para visitar,
e aplicar injeção, e aconselhar, e ajudar. Trabalho de tradução e correspondência preenchia um tempo que eu poderia ter usado para sentir pena de mim mesma. A morte do meu segundo marido, um longo e agonizante processo, me fez indizivelmente grata a Deus pelo simples e comum trabalho doméstico. Somente cozinhar para Edson e ocupar meu cérebro com cardápios que ele seria capaz de desfrutar pelo menos um pouco, e limpar a casa, lavar seus pratos, roupas e lençóis, carregar bandejas, monitorar seus remédios e responder às suas cartas que me fizeram passar por aquele processo. Eu me encontrava agradecendo a Deus por uma pilha de pratos ou de roupas para lavar. É aquele para quem um trabalho é feito que dá significado ao trabalho. Claro que eu não estava pensando em frigideiras ou em detergentes para lavar roupas quando estava fritando um ovo ou lavando a louça. Eu estava pensando em Ed. No entanto, conforme a doença avançava, ele ficava extremamente deprimido e não queria mais comer, ou ter alguém lendo para ele, ou ser banhado, vestido ou cuidado de qualquer forma. Para ele, eu era como o perturbador de Israel, e ele mesmo me disse isso. No entanto, o trabalho ainda tinha que ser feito. Mesmo quando ele estava no seu pior momento e eu mal conseguia passar um dia, o trabalho estava lá. Pela graça de Deus, eu o fiz. Quando me lembrei de olhar para cima ao invés de olhar ao meu redor e oferecer o trabalho ao Senhor, foi muito mais fácil e mais agradável. Há muitas pessoas que não têm ninguém na terra para quem fazer seu trabalho. O patrão é uma mulher difícil de ser evitada a todo custo. Não há família em casa esperando pagamento. Ninguém realmente se importa se gostam de seu trabalho. Ninguém lhes agradece. O que a disciplina do trabalho significa para essas pessoas? O que Paulo tinha a dizer aos escravos na igreja de Colossos deve nos ajudar aqui. Escravos, em tudo obedeçam a seus senhores terrenos. Procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Sirvam-nos com sinceridade por causa de seu temor ao Senhor. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Tento imaginar como seria ser um escravo durante o tempo do Império Romano. Nós, que vivemos em um país livre no presente século, trazemos à nossa imaginação muitos fatores que provavelmente não os incomodavam na época. Poucos, suponho, pensaram muito sobre a questão moral da escravidão. Muitos estavam contentes de ter outra pessoa no comando de suas vidas, como muitos hoje estão contentes, mesmo que não queiram o rótulo de escravos. No entanto, estou bastante segura de que dar toda a obediência a um mestre terreno não foi mais fácil para os escravos do primeiro século do que o é para os empregados e ou discípulos do século XXI. Sem dúvida, foi muito mais difícil. Trabalhar com uma mente única, por reverência ao Senhor, sempre foi difícil se, por nenhuma outra razão, o inimigo de nossas almas preferisse que tivéssemos uma mente dupla e víssemos apenas o chefe humano com todos os seus fracassos. Se houvesse um feitor agitando um chicote durante 14 horas por dia, imagine colocar todo o seu coração nisso. A atitude cristã em relação ao trabalho é verdadeiramente revolucionária. Pense no impacto que faria a economia e a todo o tecido da vida se a pergunta fosse feita diariamente, na cozinha, no escritório, na sala de aula, na fábrica: quem é seu mestre? E a resposta dada fosse: Cristo é meu mestre, de quem eu sou escravo. Isso transformaria em um golpe não só a atitude do trabalhador em relação ao patrão, mas sua atitude em relação àqueles que trabalham com ele. Ele não mais estaria planejando maneiras de superá-los, enganá-los, ganhar preferência sobre eles aos olhos do patrão. O trabalhador não estaria procurando maneiras de escapar do trabalho do qual não gosta, deixando para o outro fazer. Isso mudaria a atitude dele em relação ao trabalho em si, porque ele o faria não para mostrar, não para ganhar promoções, ou bônus, ou elogios, ou pela viagem gratuita a Las Vegas, mas o faria com uma única mente, por Cristo. Isso mudaria a qualidade do trabalho, pois eles têm um mestre que vê o que nenhum outro supervisor poderia detectar, não apenas cada detalhe do trabalho feito, mas as intenções do coração. O artífice saberia que o trabalho, por mais degradante que fosse, por mais rotineiro, humilde que fosse, realmente importa. Ele será notado. Quando Lars e eu subimos a torre da Catedral de Norwich, descobrimos, bem acima na escadaria mais estreita e escura, algumas pequenas faces esculpidas na pedra. Quem foi o artífice que as esculpiu? Para quem? Será que ele esperava que o público reconhecesse seu trabalho em um lugar tão obscuro? Ele deve ter feito isso para Deus. Pense no brilho que haverá no lugar onde o trabalho é feito
Deus. Pense na paz dentro do coração do trabalhador que eleva o trabalho até Deus. O trabalho em si não é apenas uma bênção. A capacidade de trabalhar é um dom. Pergunte a Joni Eareckson Tada. Ela está paralisada. Ela não pode mais fazer o trabalho normal dado ao resto de nós, mas aprendeu, através da prática e da disciplina excruciante, a fazer as coisas de maneira extraordinária. Ela pinta segurando o pincel em sua boca. Ela dirige uma van especialmente adaptada às suas necessidades. Ela escreve livros, viaja, fala, trabalha para os deficientes físicos. Vê-la fazer essas coisas contra tais adversidades me torna consciente de bênçãos que eu tomava como garantidas. Minhas pernas me levam para onde quero ir. Minhas mãos seguram um aspirador. Meus dedos trabalham, todos os 10, para arrumar meu cabelo, amassar o pão, tocar piano, digitar. Cada habilidade separada é um dom. Moisés foi um grande homem, muito dotado, escolhido para tirar o povo de Israel da escravidão, a quem o padrão do tabernáculo foi mostrado no Monte Sinai. Faça-me um santuário, faça uma arca, faça uma mesa, faça um candelabro, faça os pendentes, faça um véu. Quem executaria as intrincadas instruções? Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e para lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de labores. Também lhes dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Oliabe, para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofa azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra, e a elaborar desenhos. Assim trabalharam Bezalel e a Oliabe, segundo tudo que o Senhor havia ordenado.